Amém, a graça e a paz, amém, irmãos? Hoje, dia 5 de abril, mais um dia aqui na nosso novo modelo de igreja, né, que estamos experimentando nesses dias. Mas estamos juntos aqui nessa live, junto com você aí na sua casa, junto com a sua família. Então eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, você que está conectado conosco. Compartilhe isso com seus amigos, compartilhe isso com seus familiares, para que eles possam estar aqui recebendo a palavra do Senhor, amém? Então, eu queria também fazer um reforço, né, que você que possa contribuir conosco, com seus dízimos, com suas ofertas. Você pode estar fazendo o depósito, né, na conta da nossa igreja, na conta do Cicobi. Depois a gente pode passar para você as suas ofertas também. E você pode estar entregando também para o seu líder ou para o discipulador, que vai estar entregando também para o nosso tesoureiro. Ou também, se você preferir, nós vamos ter alguém amanhã, durante o dia, recebendo também lá os nossos dízimos e as ofertas, dos irmãos também, ok? Então, nós estamos num tempo de jejum, um tempo precioso. Estamos acompanhando o jejum lá de Goiânia, juntamente com o pastor Luiz. Todos os dias ele está fazendo live. Do nosso horário aqui, a transmissão ela fica das 5 até as 6 da tarde. Está sendo um tempo precioso. Essa semana a pastor e eu assistimos todos os dias a live, encerramos o nosso jejum ceando juntos. Tanto quero que você faça isso no decorrer dessa semana também, que você possa estar assistindo a live com o pastor Aloysio às 5 horas da tarde. Ele está transmitindo pelo YouTube, está transmitindo pelo Instagram, então você pode estar acompanhando por lá também, ok? Se você ainda não iniciou seu jejum, eu quero motivar você, eu quero que você separe esse tempo para estar jejuando, para estar orando, para estar buscando a presença do Senhor de forma mais intensa. Então nós estamos fazendo 21 dias debaixo de suas asas, ok? Então eu quero estar orando para nós estarmos iniciando. Hoje nós não estaremos passando o louvor, não vamos transmitir o louvor. Nós vamos só dar essa palavra inicial aqui para você, para mim poder estar orando com você. E depois, logo em seguida, nós estaremos também já transmitindo também a palavra, ok? Vamos orar então. Quero que aí onde você esteja, eu quero que você feche seus olhos, que você abra o seu coração agora para poder estar conectado com o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Ó Pai Santo, nós louvamos o Senhor por essa noite, louvamos o Senhor, ó Pai Santo, pela oportunidade ainda que temos, mesmo que através de mídias sociais, não podendo estar junto com os irmãos, mas estamos conectados num só Espírito, conectados num só propósito, e nós cremos, ó Pai Santo, que o Senhor agora está visitando cada casa, cada família, ó Pai Santo, que o Senhor esteja envolvendo com a presença viva do Senhor, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra que o Senhor, ó Pai, preparou para nós nessa noite. Ó Deus Santo, que o Teu Espírito esteja movendo sobre nós, ó Pai Santo, de forma poderosa, em nome de Jesus, ó Pai Santo. Nós agradecemos também, ó Pai Santo, pela provisão do Senhor, agradecemos, ó Pai Santo, por o Senhor guardar a nossa casa e a nossa família. E durante esses 21 dias, ó Pai Santo, nós estamos orando, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando também a nossa cidade, a cidade de Vilhena. Ó Pai, que os empregos sejam preservados, que as famílias sejam preservadas, ó Pai Santo. Ó Deus, e nós que temos o Senhor conosco, possamos, ó Pai, nesses dias ter a nossa visão alargada, que possamos conhecer ainda mais intimamente o Senhor, que nesses dias, ó Pai Santo, o Senhor venha, Deus, fazer uma revolução no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você... Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A semana passada eu compartilhei com os irmãos a respeito das últimas palavras de Paulo, lá em 2 Timóteo 4:7, onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós aprendemos que o bom combate é o bom combate da fé.
A única coisa que o diabo quer roubar de nós é a nossa fé. Mas hoje eu quero compartilhar com você a respeito da importância de liberarmos as palavras certas. Então, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:13, ela fala o seguinte: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, nós devemos abrir a nossa boca e falar. Eu quero falar algo aqui para você da diferença entre a lei e a graça. A lei é uma questão de fazer coisas, daquilo que você consegue fazer pelo esforço próprio. Muitas pessoas ainda vivem nessa mentalidade de que, eu preciso fazer algo. Então, quando Adão pecou, olha só que interessante, a primeira coisa que aconteceu foi que ele saiu fazendo uma roupa para si mesmo. Porque essa é a essência do homem, querer fazer alguma coisa. Mas graças a Deus, na nova aliança agora, Jesus já fez tudo por você. Não é mais necessário você sair fazendo alguma coisa, porque a obra do Senhor na sua vida, ela já está consumada. Então, para você obter hoje aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz, é necessário que você abra a sua boca e fale. Então, quando nós falamos, é a palavra de Deus liberada através da sua boca. A Bíblia diz que a palavra, ela é a espada que separa. É a espada que põe o inimigo para correr. É o martelo que esmiuça a prensa. Então, se há uma muralha na sua frente, meu querido, é através da sua palavra liberada, da sua boca, que você vai destruir essa muralha. Então, a palavra de Deus, ela é água viva, ela é uma água limpa, ela é água que vem como um rio de água viva que ela limpa você, como torrentes de águas que passam e limpam você. Então, se você quer dizer a palavra, então diga comigo, fala a palavra de Deus é o próprio Deus. Lá em 1 João 1:1, a Bíblia diz, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e ela era Deus. A palavra se materializou e se fez homem. Lá em Gênesis, quando Deus tinha criado a terra, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, ou seja, Ele libera uma palavra dizendo, haja luz. E quando Ele libera essa palavra é o próprio Deus. Então nós vemos aqui a triunidade, o Espírito pairando sobre a face das águas, Deus falando e o Jesus como a própria palavra. Então, lá em João 15:5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Olha o que o Senhor está falando lá em João 15:5. Ele está dizendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, se Ele é a palavra, então o que Ele está dizendo? Que sem liberarmos uma palavra, nós não temos como realizar nada. Então, que nesses dias você gaste tempo liberando uma palavra de fé para a sua vida, uma palavra de fé dizendo que Ele é o seu Redentor. A palavra diz também lá em Provérbios 18:21, ele fala, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, olha só, um crente jamais ele deveria ficar de boca fechada. O crente que não confessa a palavra de Deus não vai possuir as suas promessas, porque é pela confissão que nós chamamos à existência coisas que não são, assim como Deus quando Ele foi criar a terra, só pelo liberar de sua palavra, entende? Então um crente, ele não deveria fazer também confissões contrárias a palavras. Então, por um lado, não devemos ficar calados, mas por outro também, não devemos sair falando qualquer coisa. Por quê? Porque a nossa confissão deve estar em linha com a própria palavra de Deus, entende? Então, portanto, eu quero que você entenda que nós devemos ativar o poder da confissão da palavra na nossa vida, entende? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui, você precisa entender que a confissão vem primeiro e a possessão, ou seja, a materialização daquilo que você quer,
vem depois. O primeiro passo para mudar a sua vida mude o seu discurso, mude aquilo que você fala. Olha só, Provérbios 21 dizendo que a sua boca, o poder da língua está na sua boca, é a vida e a morte. Então, pelas suas palavras, por aquilo que você fala, por aquilo que você determina, isso vai ser realizado na sua vida. Então, sempre que você pensar numa promessa de Deus, pense primeiro que você precisa confessar e depois possuir, tomar posse. É assim que acontece. Então, até mesmo em relação à salvação, nem a salvação você não consegue adquirir se você não tiver uma confissão antes. A palavra diz lá em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observe só, ele diz que essas duas coisas estão interligadas: crer com o coração e confessar com a boca. Então não é suficiente o crente simplesmente crer, mas nós temos que crer e nós devemos confessar, entende? Olha, a nossa confissão, ela leva o Senhor Jesus a nos conceder a nova vida no nosso coração. Então isso leva à apropriação da vida eterna. De que maneira? Pela fé e também confessando, entende? Então Deus, ele exige que nós cremos e nós confessamos também. Nós recebemos de Deus aquilo que nós cremos e aquilo que nós confessamos. Lá em Marcos 11:24 diz também assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Então, mais uma vez, através da oração, eu abro a minha boca e peço, mas no coração eu tenho a fé, entende? Eu creio que Ele já concedeu. O resultado será que será assim na nossa vida. Assim como nós cremos, nos confessamos, assim vai ser na nossa vida também. Então a nossa maneira de pensar é primeiro que precisamos ver algo para depois crer, para Deus fazer. Então, se estamos doentes, nós checamos para ver se os sintomas eles saíram. Então concluímos que fomos ou não fomos curados de acordo com aquilo que nós sentimos. Mas eu quero falar para você, o sistema de Deus é diferente. Nós cremos que já recebemos e assim será conosco. É o que a palavra diz, né? O que ela fala? Nós temos que sentir para depois receber? Não, creia que já recebeu e assim será conosco. Então, Marcos 11:24, ele está no tempo passado. Portanto, isso significa que Ele já nos deu imediatamente, no momento em que cremos no nosso coração. Então, a partir daí, tudo que precisamos fazer agora é o quê? Confessar com a boca. Então, Deus age por meio da fé. Essa é a maneira de Deus agir. Então, quando o Senhor nos olha, Ele procura a nossa fé, pela nossa fé. E a nossa fé é expressa através das atitudes que temos também, por meio de palavras que saem da nossa boca. Quero mostrar para você uma ilustração que está lá em Marcos 2:5, que ele fala de alguns amigos que trouxeram um paralítico para que Jesus pudesse curá-lo. Então eles desceram pelo telhado até o lugar onde o Senhor Jesus estava ensinando, mas antes mesmo de Jesus ver o paralítico, a palavra diz que o Senhor viu a fé deles. Vendo, porém, o Senhor a fé deles. Então sabe o que vai atrair o Senhor para você nesses dias? É a sua fé, entende? O diabo sempre quer mantê-lo no nível das sensações, daquilo que você está sentindo ou das suas emoções. Por quê? Porque ele sabe que essa é a maneira que ele tem para derrotá-lo. Mas as coisas de Deus não são recebidas mediante a fé, por aquilo que você crê. Então no momento em que toma posse, você não está sentindo nada, emoção nenhuma. Talvez os sintomas ainda estejam lá, entende? Então a questão da cura é uma questão de fé, é uma questão de convicção. Eu recebi a cura, eu creio na palavra, então eu declaro agora aquilo que eu recebi pela fé, entende? Você vai ter vida ou morte, e tudo dependendo daquilo que você diz, tudo dependendo daquilo que você fala. Então confesse o que você é nele. Tudo depende do que você fala. Então se eu falo de mim aquilo que Deus diz a meu respeito, mesmo que eu não esteja vivendo ainda essa declaração, a minha confissão, ela tem o poder de chamar à existência coisas que não existem.
Então eu quero motivar você, continue declarando as coisas que o Senhor fala a seu respeito. Você nunca vai alcançar, meu querido palácio, falando como um camponês. Você nunca será reconhecido como um príncipe, falando como um camponês. Da mesma forma, você nunca será reconhecido como um filho de Deus, falando como um mero filho do homem. Então declare, diga isso. Diga, eu sou nobre, eu faço parte da nobreza, eu me assento à mesa do rei, eu como da comida do rei, né? Eu e o rei, na verdade, somos um. Ele é o meu pai, eu tenho o seu nome. Olha que coisa maravilhosa, eu sou parte da família dele, somos da mesma família, eu carrego a sua autoridade, eu ando de cabeça erguida, sabe por quê? Porque eu sou o filho dele. Então, uma vez que a palavra gerou fé no seu coração, é isso que você precisa confessar. A confissão vem primeiro, a possessão vem depois. Entende? A segunda coisa que eu quero compartilhar é que a confissão posterior, ela anula a confissão anterior. Então, nós sabemos que na palavra de Deus, a confissão posterior, ela anula a anterior. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. E também nós cremos e por isso também nós falamos. Veja aqui que ele diz que a expressão de crer é falar, entende? As nossas palavras, elas manifestam fé, mas eu não posso falar de uma palavra de fé e logo em seguida falar uma palavra de incredulidade. Por quê? Porque a segunda confissão, ela vai anular a primeira. Cuidado com as suas palavras. Entende? Assim sendo, o que você precisa fazer? Você precisa falar continuamente. O que eu devo falar hoje? Devo falar palavras da parte do Senhor. Por isso nós temos que vigiar muito aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, também para não contradizer as nossas próprias palavras. Entende? As nossas conversas do dia a dia acabam contradizendo. Então hoje você está aqui comigo, ouvindo essa palavra e falando amém, mas aí durante a semana você está falando totalmente o oposto daquilo que nós estamos falando e conversando aqui nessa noite. Então você precisa receber essa palavra hoje com fé e continuar declarando ela durante toda a sua semana. Profetize isso na sua célula. Alguns falam, minha célula vai crescer, amém, aleluia. Mas aí depois vem a dificuldade e você fala coisas ao contrário. Fala, minha célula é difícil, eu não consigo. Você precisa sustentar a palavra de Deus nos seus lábios. Você precisa ser fiel até o último momento. Morra crendo, mas não morra duvidando das promessas do Senhor na sua vida. Amém? A palavra tem sido um perigo nos lábios de muitas pessoas. Entende? Muita gente tem infamado a terra, falado mal da terra, falado mal da cidade, falado mal da sua casa. Entende? Daquilo que o Senhor tem nos dado, mas não faça isso. Esses não vão poder fazer parte da promessa do Senhor. Então o que determina o tamanho do nosso deserto é a nossa palavra. Olha só, o povo poderia atravessar o deserto em 11 dias, mas eles levaram 40 anos. Sabe por quê? Porque fizeram as declarações erradas. Não faça as declarações erradas, faça a declaração certa. Ouça com atenção o que eu vou falar para você. Muitas pessoas de Deus não são confirmadas na nossa vida porque nós não sustentamos a palavra profética. Falar algo é relativamente fácil, o difícil tem sido sustentar essa palavra, entende? Então faça as declarações certas, mantenha. Portanto, se você crê na vitória, declare a vitória. Se você crê na cura, declare a cura. Se você crê na sua libertação, declare a sua libertação. Se você crê na prosperidade financeira, declare a prosperidade financeira. O diabo não teme aquilo que você fala agora aqui no momento da palavra. Ele teme aquilo que você vai continuar falando no decorrer dessa semana. Quais vão ser as suas palavras no decorrer dessa semana? Entende? Então, se você é crente antigo ou novo, isso não faz diferença. A diferença faz naquilo que você sustenta. Entende? Não importa quanto tempo você está com o Senhor, mas importa o quanto que você está disposto a manter uma palavra de confissão de fé. Então, terceiro ponto, a confissão correta, ela alimenta também a nossa fé. O que é confissão? Talvez você esteja perguntando.
confissão é o testemunho da fé em nossa boca. Aquilo que nós cremos, nós estamos confessando. A confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo que a palavra de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus. Então, a confissão é o único meio de fé, de você expressar de se expressar como um testemunho. Paulo declarou que a palavra de fé deve estar no nosso coração e em nossa boca. Muitos pensam que o poder está em qualquer palavra que o homem fala. Não, não é assim que funciona. Não pense que suas palavras aleatórias, elas têm algum poder de realizar algo extraordinário ou coisa nesse sentido, entende? A palavra do homem tem pouco valor ou quase nada, não tem valor algum, mas a palavra de Deus, ela é eterna, entende? E se a palavra de Deus for liberada na sua boca com autoridade, as montanhas se moverão do lugar e se lançarão no mar, por causa do liberar da sua palavra, entende? Então você pode fazer isso. Por quê? Porque você é filho. Então, como filho, você recebeu autoridade para mandar as montanhas para se lançarem no mar. Você tem autoridade. O mundo espiritual vai respeitá-lo. Sabe por quê? Porque você é filho, entende? Se você respeita o que Deus diz a seu respeito, então o diabo vai respeitá-lo, sabe quando? Quando você começar a concordar com Deus, quando você começar a falar como Deus fala e pensar como Deus pensa também. Então, a palavra grega no qual traduz confissão quer dizer, do original, falar o mesmo, isso é, dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus em nosso testemunho. Confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca dos nossos pecados, das nossas enfermidades, dos nossos fracassos, aquilo que a palavra fala a respeito da saúde, o que ela fala a respeito da salvação, das nossas vitórias, ou acerca de qualquer outra coisa na nossa vida. Então, em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir aquilo que Deus diz. Então, assim sendo, nossa postura deve ser falar em linha com a palavra de Deus sobre qualquer situação, entende? Você não vai negar o fato está ali, mas o que você deve fazer? Ficar com a verdade da palavra. Então não dê atenção para o fato, fique com a palavra. Então, diante de uma acusação do diabo, o que você deve fazer? Então, sempre que nós pecamos, o diabo se levanta para nos acusar. Então, nessa hora você deve se levantar, você deve ler a palavra e concordar com a palavra e dizer que você foi perdoado. Então, o que a palavra diz? A Bíblia diz que você foi justificado em Cristo Jesus, que não há mais condenação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou com uma enfermidade, eu estou doente, como é que eu faço? Então, você passa por um momento como esse, você tem os sentimentos, o inimigo se levanta para te acusar, para dizer que vamos morrer, que você não é merecedor, você tem que passar por tal sofrimento, porque você, afinal de contas, não é tão servo assim. Mas o Senhor fala diferente, Ele fala que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, diante de uma privação financeira, como isso vai acontecer daqui para frente agora, por causa dessa situação toda. Então, quando estamos passando por momentos como esse, de aperto financeiro, a mente natural, o diabo quer tentar convencer que agora acabou, agora é o fim, e que nós não vamos mais conseguir sair dessa situação, e que agora temos que aceitar a situação e viver de acordo com essa situação. Mas essa não é a realidade. É o momento de você declarar: nunca vi um justo desamparado em sua descendência, e a sua descendência mendigar o pão. Então precisamos confessar a nossa fé na palavra de Deus e nele próprio. Então, confissão é o testemunho da fé em nossa boca. É simplesmente concordar com Deus, é dizer a palavra de Deus. Apocalipse 12:11 diz que aqueles que o venceram o diabo, o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Confessar a palavra é testemunhar ou testificar aquilo em que cremos. Então, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, fale a linguagem de Deus. A confissão é afirmar aquilo que cremos. A confissão é testificar o que sabemos. É declarar a verdade
que abraçamos. Simplesmente confesse. Confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões da sua vida. Confesse a palavra. Em face a todas as circunstâncias. Confissão é afirmar as verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, a partir do nosso coração, as coisas que Deus diz na sua palavra. Então, o segredo da confissão e da fé é entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez e o que somos nele como resultado de sua obra consumada. Então, esse conhecimento, junto com a confissão desses fatos, libera fé em nosso espírito, entende? Então, como será grande a sua transformação quando você subir ao lugar que Deus realmente colocou você, começar a falar a linguagem dele, começar a pensar como Deus pensa. Você está sentado juntamente com o Senhor, à destra do Pai, juntamente com Cristo. Então experimente confessar abertamente ao mundo que a palavra declara que somos em Cristo, entende? E veja o que acontece na sua vida, veja o que vai acontecer na sua vida se você fizer essas declarações, como a sua fé será ativada de maneira sobrenatural. Então eu quero dar um exemplo aqui também, que está lá em 2 Coríntios 5,17, que ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então isso quer dizer que não somos apenas pecadores perdoados, pobres membros de igreja, fracos, vacilantes, incapazes de vencer o pecado, mas significa que fomos criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus. Nós temos, meu querido, a natureza de Deus, e o poder de Deus está dentro de cada um de nós. E o texto nos continua dizendo, 2 Coríntios 5,17, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você crê nisso? Você crê nessas palavras? Essas palavras querem dizer exatamente o que elas dizem. Nós somos novos, tudo é novo, as coisas velhas não existem mais. Todos os nossos velhos marcos do pecado, de enfermidade, de doença, fracasso, de fraqueza e de temor, isso tudo já passou. A palavra fala que acabou, tudo se fez novo. Agora nós temos a natureza de Deus, a vida dele, a sua força, a sua saúde, a sua glória, o seu poder. Temos tudo isso agora mesmo, entende? Sua vida será totalmente transformada quando você começar a falar dessa maneira e a viver dessa maneira, entende? Viver dessa forma e agir e se comportar dessa maneira. Outro exemplo está lá em Colossenses 1, 13 e 14, que ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão de pecados. Isso quer dizer que o domínio de Satanás na sua vida acabou, e agora começou o governo de Cristo sobre você. O governo, o domínio de Satanás cessou sobre a sua vida e acabou no momento em que você nasceu de novo. Entende? Você recebeu outro Senhor agora que vai governar a sua vida. Então os seus hábitos antigos não podem mais governar a sua vida, não tem mais poder para governar a sua vida. Por quê? Porque agora você está redimido, você foi salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então no meio da luta, confesse com ousadia: eu não temo, porque a palavra fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Entende? Então, Romanos 8,31 fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos confessar nesses dias essas verdades para poder enfrentar esse mundo. Fale com ousadia: Deus está em mim agora, aquele que governa a criação está comigo. Quão grande é essa confissão, meu querido? Confessar, você vai falando isso, isso vai ativando a sua fé, entende? Mas não devemos confessar de qualquer coisa e qualquer pensamento. Devemos ter pensamentos corretos, pois quem pensa corretamente, crê corretamente e ele age corretamente. Para concluir, eu quero que você encare a sua vida sem temor. Você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então grite: Ele preparou para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Você está cheio dessa alegria, dessa vitória no seu coração, entende?
Há batalhas na sua vida? Sim, há batalhas na sua vida. Mas em todas essas circunstâncias, o Senhor é quem te fortalece. O Senhor é a força da sua vida. A quem temerei, não receei coisa alguma, pois Deus está ao seu lado. Esta é a confissão para você. Essa é a confissão liberada para trazer fé e o mover de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e que você possa ter uma semana de vitória em nome de Jesus. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto